Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com satisfação que mais uma vez nós estamos para ministrar esta Escola Bíblica Dominical, esta lição que é a lição 4 e vai ser ministrada no dia 26 de julho de 2015. É com satisfação que nós estamos adorando o Senhor juntamente convosco neste ministério. O assunto da lição que iremos abordar é o milagre da filha de Jairo. O texto áureo encontra-se registrado em Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esta lição ela é comentada pelo pastor e doutor Abner de Castro Ferreira, da editora Betel. A verdade aplicada: Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar o que estava morto. Essa é a proposta do Evangelho: dar vida com abundância a todo o que nele crê. Todo esse material, meus irmãos, você também encontrará lá no nosso site, revistaebd.com, e lá no nosso Facebook/revistaebd, você encontrará todo esse material. Lembrando, queridos irmãos, que se o Senhor nos permitir, até o fim de semana, até eu creio que nesta lição ainda, já estaremos disponibilizando também os slides. A minha esposa, Geusivânia, está trabalhando neste projeto e é um trabalho árduo, e eu vos peço que orem a nosso favor, porque aqui é uma família à disposição do Reino de Deus. Eu trabalhei por muito tempo fazendo os slides, mas confesso que não tive condições em continuar, porque o desejo era grande de fazer também a lição audiovisual. Mas agora minha esposa abraçou esse ministério de confeccionar os slides, e eu te peço, ajude-nos em oração. Ore por nós, interceda por nós e divulgue esse ministério. O texto de referência que leremos, Marcos 5:22, 5:23, 5:24, 5:35 e 5:36, que diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Estamos entrando agora na lição, meus irmãos, na introdução. Jesus era o líder Jairo era um líder de uma sinagoga. Foi um homem que abandonou tudo, até mesmo seus conceitos religiosos, e se dispôs a ir até Jesus em busca de uma solução para a enfermidade de sua filha. Tópico 1. Jairo, o líder de uma sinagoga. Ao chegar diante de Jesus, Jairo lhes faz um pedido de socorro que comove o coração de Jesus. Ele diz: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos 5:23. Sua afirmação revela a fé pelo qual foi até Jesus em busca de um milagre. Estamos entrando agora, a partir deste momento, no nosso subsídio da Escola Bíblica. Tópico 1.1. Deixando de lado a religiosidade. Um conceito. O conceito dessa palavra, a palavra portuguesa religião, vem do latim, que quer dizer religare, ou religar, atar. Em sentido secundário, a denominação religiosa de alguém também exerce poderes sobre o indivíduo. E como é natural, também estamos obrigados por consciência, visto que o homem por natureza é um ser religioso. O homem tem força dentro de si que o força a assumir e a seguir certas religiosidade e ética. Embora
ele não as compreenda bem, levando a pôr em ação essas imposições. Em tudo isso, não podemos duvidar do poder mandatário do Espírito de Deus, que age em todas estas coisas, o que assegura que nenhum ser humano consegue escapar de sua própria consciência religiosa. O Espírito de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também quando este homem tem conhecimento, ou já teve conhecimento de Deus, o Espírito de Deus é responsável de fazer ou trazer à lembrança estas palavras. João 14, 26 nos diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Paulo também argumentou com base na religião natural, no primeiro capítulo de Romanos, dando a entender que devido ao próprio testemunho da natureza, embora sem contar com a revelação divina, o homem está obrigado por sua própria consciência a crer em certas realidades. Então, queridos irmãos, o homem, querendo ou não, ele não pode esquivar-se da presença de Deus. Não pode alegar desconhecimento de Deus, porque Isaías nos informa que nem os loucos errarão o caminho, muito menos um homem sem consciência. Enquanto a religião quer dizer religar, atar, a religiosidade é a pessoa não ter um compromisso verdadeiro e estar ali apenas por estar imovida apenas de uma rotina, ou de repente aprendida pelos pais. O psicanalista Freud argumentava que a religiosidade é apenas uma maneira de pensar esperançosa, enquanto outros filósofos vinculam a religiosidade aos sentimentos de dependência. No entanto, para Jairo, um homem religioso e referência de uma sociedade, pedir a Jesus significava abrir mão da religiosidade e religar, voltar, atar a Deus, através de uma adoração verdadeira, sem se preocupar com A ou B, sem estar justificando algumas atitudes, em especial aos mesmos ou aos outros principais líderes de sinagoga. 1.2. Jairo, o principal da sinagoga. Jairo era chefe da sinagoga, um líder da comunidade. A sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando a seus filhos o caminho do Senhor. Jairo era o responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade no sábado e pela escola e tribunal de justiça durante o restante da semana. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos da escritura, distribuía as ofertas e administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. Então, queridos irmãos, você percebe que Jairo era uma figura importantíssima, era uma figura de referência, pois ele tinha todo o cuidado com o templo e com tudo o que acontecia no templo. Você percebe também uma coisa interessante, que a sinagoga ela era aberta tanto para o aprendizado da palavra, quanto para a vida secular. Por lá acontecia também tribunais e julgamentos. Então, não era simplesmente para cultuar, era todo um contexto da sociedade e para a sociedade. 1.3, duas grandes realidades. Marcos 5:23 nos diz assim: ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva.
Apocalipse 1:18, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do Hades, ou inferno. Queridos irmãos, esses dois versículos nos ensinam duas grandes lições e realidades. Então veja, Jairo era um dos principais da sinagoga, nós já estudamos sobre isso. No entanto, por ele ser o principal da sinagoga, por ele ser uma referência em respeito e posição, essa posição religiosa e respeito social e econômica de um homem ou dele próprio não livrou do sofrimento. Jairo era um líder rico, influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. Você percebe que o dinheiro, a influência, não puderam manter a morte do lado de fora da casa de Jairo. Assim como não pode manter do lado de fora da casa de nenhum daqueles que têm ou não têm dinheiro. Os filhos dos ricos também morrem, também sofrem, também adoecem, porque isso é para todos os homens. A morte vem aos casebres, aos palácios, aos chefes, aos escravos ou aos servos, aos ricos e também aos pobres. Mas só que veja, mas Jesus nos levará para um lugar lindo, maravilhoso, num lugar que não há pranto e nem dor, onde a morte não entra, não pode entrar. A morte, quem é a morte? A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é mais poderoso que a morte, louvado seja Deus. A chave da morte está na mão do nosso Senhor Jesus. Um dia Ele tragará a morte para sempre. Um dia ela estará trancada, presa. E porque nosso Deus é Deus, isso está registrado em Isaías 25:8. A confiança na presença, na promessa e no poder de Jesus é a única resposta plausível para a nossa viva esperança em Jesus. 2. Alcançando milagres. Enquanto Jairo se aproxima de Jesus e relata o que estava acontecendo com sua filha, a multidão começou a apertá-lo. É sempre assim. Todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, queremos ir até Jesus, a multidão tende a nos afastar, tende a bloquear o nosso caminho. Mas uma coisa é certa, qualquer um que quiser vir a Jesus tem que negar estas coisas, tem que negar a si mesmo, para só assim abraçar o nosso Senhor. E durante o tempo em que Jesus socorria a mulher do fluxo de sangue, aquela que nós estudamos numa lição anterior, Jairo é informado que sua filha já havia morrido e que deveria parar de incomodar o mestre. 2.1 da lição. Quando tudo parece contrário. Quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza, Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa conosco. Jesus se importa com as pessoas. Afinal, foi por isso que Ele morreu numa cruz, foi por isso que Ele abriu mão do céu, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu apogeu, abriu mão de tudo isso e se humilhou de a forma de servo. Só por causa disso, por nós, Ele nos amou primeiro, disse João. Veja bem, Ele fez uma viagem pelo mar revolto. Ele encarou aquela tempestade simplesmente para ir à região de Gadara, para libertar um homem que se encontrava louco e possesso de demônio. Veja como Jesus se importa com as pessoas. Agora, Ele caminha exprimido pela multidão para ir à casa do líder da sinagoga.
Mais uma vez, ele indo em direção porque se importa com as pessoas. Contudo, no meio do caminho, para conversar com uma mulher anônima, desconhecida, que a Bíblia não nos trata, nos relata o seu nome, mas o Senhor, por se importar com esta mulher, ele permite que a sua virtude cure esta mulher, estanque o seu problema, o fluxo de sangue, liberta do seu mal, chama a atenção e lhes traz uma palavra de ânimo, uma palavra que trouxe vida, saúde física e espiritual. Isso tudo porque ele se importa com as pessoas. Jesus se importa conosco, meus irmãos. Palavra de fé. Não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva. Mas agora a desesperança bate à porta do seu coração. Como é difícil, meus irmãos, quando parece que tudo acabou, parece que as coisas estão indo de encontro, parece que não vai dar certo. Como é cruel a gente entender e ver isso. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, também somos levados a desistir de crer. Quando isso acontece, por muitas vezes, nós deixamos de crer e desistimos de crer. Mas o Senhor nunca desiste de nós. E também não se esquece das nossas dificuldades e dos problemas. Enquanto a mulher hemorrágica recebia a graça, a cura, o favor imerecido, o pai da menina moribunda vivia o inferno em agonia, na expectativa de que tudo acabou, de que tudo foi por água abaixo. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada que estava à direção de sua casa para atender uma mulher anônima no meio de uma multidão. É sempre assim. Parece que as nossas causas são as mais urgentes. Parece que as nossas causas, elas têm mais peso que outras. Mas o Senhor, em tudo isso, Ele tem propósito. Em tudo isso, Ele tem controle de cada detalhe, meus irmãos. Porque, veja, o caso de Jairo parecia ter urgência, ou requeria uma certa urgência. Ele não podia esperar. Jesus estava tratando não apenas com a mulher enferma, mas também Jesus estava tratando com Jairo. É como se dissesse: calma, Jairo, eu estou aqui. Eu já vi a tua causa, eu já estou a caminho. Te acalme. A pedagogia de Jesus é diferente, meus irmãos. Jesus não perde o controle, Ele tem controle da situação. Ele sabe até que ponto eu suporto, até que ponto você suporta, até que ponto nós podemos resistir. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele conhece tudo isso. 2.2, Ele tem a última palavra. O desespero de Jairo levou-o a Jesus com um senso de urgência. É sempre assim. Todas as vezes que nós chegamos a Jesus, nós queremos que os problemas sejam resolvidos ontem. Ou ainda, queríamos que os problemas não tivessem nos alcançado. Jairo tinha uma causa e essa causa tinha uma urgência. Sua filha estava à morte. Lucas nos informa que ela era uma menina, uma filha única, e tinha uns 12 anos. Dessa maneira, a linhagem de Jairo estava indo por água abaixo, estava acabando, porque se ele tinha uma única filha, e essa única filha estava à morte, a sua descendência não existiria, ou extinguiria a sua descendência. Segundo o costume da época, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos. Ou seja, esta menina estava precisamente no umbral desta experiência.
ela era uma flor que estava murchando, sem mesmo antes de desabrochar plenamente. Todos os recursos de Jairo haviam acabado, ou talvez, não sei se tinha acabado, mas ele tinha tudo que se podia fazer, Jairo havia feito. E agora Jairo então busca Jesus com um profundo senso de urgência. É como se dissesse: por favor, atenda-me, deixe essa fila para um canto, espere, vamos comigo, depois o Senhor volta a tratar deste caso. O sofrimento muitas vezes, meus irmãos, serve de pavimento e caminho de Deus a nosso favor. As aflições tornam-se fonte de bênçãos quando elas trazem Jesus. Se o sofrimento que você está vivendo te fez melhor, se o sofrimento que você está vivendo te fez aproximar-se de Jesus, se o sofrimento que você está vivendo fez com que você buscasse a Jesus, então este sofrimento tem sido fonte de bênção para a tua vida, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. 2.3, ela apenas dorme. A palavra de esperança. A criança não está morta, mas dorme. Difícil se crer. Na citação de Jairo, a filha dele já havia informado que ela tinha morrido, mas Jesus estava dizendo: te acalme, Jairo, te acalme, a tua filha não está morta, ela está dormindo. Para o cristão, meus irmãos, a morte é um sono passageiro, quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo. Para habitar, Tiago 2,26, para habitar com Jesus, 2 Coríntios 5:8, e estar com Cristo, Filipenses 1:20-23, não é a alma que dorme, mas o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo, 2 Coríntios 15:51-58. Algumas vezes, queridos irmãos, algumas vezes parece que Jesus está atrasado. Os discípulos também pensaram isto. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos, o mar tinha jogado para um lado, para o outro, as suas experiências não estavam conseguindo fazer com que os discípulos lidassem com aquela tempestade. No entanto, Jesus chegou até ele. Era a quarta vigília da noite, e o naufrágio parecia inevitável. Mas quando a desesperança parecia vencer, aleluia, Jesus aparece andando sobre as águas, trazendo vitória aos seus discípulos. Os discípulos estavam com medo, queridos. Estavam com medo daquela situação, com medo da tempestade, com medo do mar revolto. E agora aquele mar revolto transforma-se em caminho para Jesus chegar até os discípulos. É sempre assim, meus irmãos. Aquilo que nos traz medo, nos traz pesar, nos traz dor, é por aí que Jesus vai chegar. É por aí que o milagre vai chegar, meus irmãos. Porque é na tormenta que o Senhor faz caminho para chegar até nós. Quando Jesus também chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto, sepultado, havia 4 dias. Para o ser humano, Jesus estava hiper atrasado, mas Jesus não atrasa, queridos. Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Queridos irmãos, o Senhor é Deus para todo sempre. Nada apanha Jesus de surpresa. Ele é Deus que surpreende, Ele não é surpreendido. Os imprevistos dos homens não frustram os propósitos divinos. Os impossíveis dos homens são possíveis para Ele, aleluia. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus, queridos irmãos. Quando Ele parece estar atrasado, Ele não está atrasado, é porque Ele está fazendo algo melhor e maior por nós. Louvado seja Deus, Ele tem controle da situação, Ele é Deus para todo sempre. 3, desafiando o poder da morte. Quando tudo parecia perdido, Jesus se dispõe a ir à casa de Jairo, dizendo-lhe que a menina apenas estava dormindo. Naquele dia, Jairo e toda a sua família iria presenciar algo maior
que a cura da enfermidade de sua filha, eles haveriam retornar de entre os mortos. Deus não é vivo, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Louvado seja Deus. 3.1, meus irmãos. Estou andando porque o tempo é pouco e eu tenho um tempo limite para concluir esta lição. Jesus, ouviu toda a conversa. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer as más notícias. Não precisa, meu irmão, você pode dormir tranquilo. Tem gente que não consegue dormir porque ele teme uma má notícia, ele teme algo terrível, algo tenebroso. Para com isso, meu irmão. Se Jesus está no barco, não tema estas coisas. Se Jesus está contigo, não tema estas coisas. Ele vai contigo, meu irmão. Tem coisa pior do que a morte? Não. No entanto, ele ressuscita até mesmo os mortos. Jairo recebeu o recado de sua filha já morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, meus irmãos, eles imaginavam que a esperança havia se esgotado. Eles pensavam, há esperança para quem está vivo, mas para os mortos não há esperança. Era o que eles imaginavam e todos imaginavam. No entanto, o Senhor é o Senhor também que ressuscita mortos. A causa parecia perdida. Oh, Senhor Jesus. Jairo está atordoado e abatido. A última faísca de esperança é arrancada do coração de Jairo. O mundo desabou sobre sua cabeça. Parece que tudo havia acabado. A solidão incomensurável abraçou a sua alma. Podemos imaginar uma situação como essa, mas Jesus, sem atentar às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, Jesus, meus irmãos, não reconhece a palavra da morte como a palavra final. Não, senhores, a palavra, o ponto final, quem dá, quem dita é Jesus. Ele tem a palavra final. Ele simplesmente contrapõe a esta informação e diz, não temas, Jairo, crê somente. Ou seja, continue crendo, rapaz. Continue crendo. Está difícil, mas continue crendo. A dor está à porta, continue crendo. As portas estão fechadas, continue crendo. O filho está no mundo, continue crendo. Continue crendo, porque o milagre vai chegar, meus irmãos. O escritor Adolfo Pugh diz que o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, a fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé. Sim, do milagre da fé. Exatamente quando a fé se torna ridícula, é que a coisa se torna séria. Quando a coisa parece estar acabando, quando parece estarmos no fim da linha, quando parece que de fato chegou a hora, aí, na hora que os nossos recursos se acabam, Jesus nos encoraja a continuar crendo. As más notícias podem nos abalar, mas não abala o nosso Senhor. Elas podem pôr fim aos nossos recursos, mas não nos recursos de Jesus. Jesus disse a Marta, se creres, tu verás a glória de Deus. As nossas causas irremediáveis e perdidas têm solução nas mãos de Jesus. Continue crendo, porque a palavra final quem dá é Jesus. Não são as circunstâncias, não é a doença, não são as portas, não são o sistema. A palavra final quem dá é Jesus, meus irmãos. 2.1. Menina, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável. Mas a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade poderosa de Jesus. Tomando-a pela mão, disse Jesus, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, eu te mando, levanta-te.
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Aleluia! A última palavra pertence a Jesus. Talita cumi era uma expressão em aramaico que a pequena menina podia entender, pois o aramaico era uma língua nativa do povo judeu. Diante da voz do Onipotente, do Filho de Deus, a cura ou a morte curva sua fronte altiva, dobra seus joelhos e prostra-se vencida perante o Criador. Aleluia! A chave da morte e do inferno pertence e estão nas mãos do nosso Senhor. Louvado é o Senhor. Para Jesus não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos, ressuscita os mortos, quebra as cadeias dos cativos e levanta os que estão caídos. Hoje, queridos irmãos, Ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos de pecados. Ele arranca os escravos do diabo do império das trevas e faz deles embaixadores da vida. Ele arranca o ébrio, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto do céu, um anunciador do reino. Ele apanha uma vida na lama da imoralidade e faz dela um facho de luz para brilhar nesta terra. Ele apanha uma família quebrada e faz dela um jardim egrinaldado de harmonia, paz e felicidade. É o nosso Deus, é aquele que levanta do monturo necessitado, é aquele que abate o soberbo, mas exalta os humildes. Ele é o nosso Deus. 3.3, ação dos milagres. Ação antes dos milagres. Quando as coisas parecem totalmente perdidas, com Jesus elas ainda não estão perdidas. Deus providenciou um cordeiro para Abraão no Monte Moriá. Abriu o mar vermelho para o povo de Israel quando se encontrava encurralado pelos egípcios. A palavra de Jesus não deve ecoar aos nossos ouvidos, mas deve ecoar em nossos ouvidos. Não temas, crê somente. O mar está fechado, não temas, crê somente. Ele é o Deus da providência. Se não tem porta, Ele vai abrir, meus irmãos. Ele é o Deus que provê. Se está faltando e você é fiel ao Senhor, Ele vai prover meios. Ele vai abrir porta, Ele vai abrir o mar. Entenda que a última palavra dele: não temas, crê somente, crê somente. No meio da crise, a fé tem de sobrepor as emoções. O grande problema, ou o grande inimigo da fé, não é a razão, mas as nossas emoções. Porque a nossa razão nos diz a crer, mas as nossas emoções abaladas nos faz desistir. Veja o caso dos discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam vindo de Jerusalém, estavam com Jesus, tinham tido com Jesus, viram a promessa de Jesus e agora estavam voltando para casa. E o sofrimento, a dor, o pesar lhes fez fechar os olhos espirituais, a ponto de Jesus estar do lado deles, andar com eles, e eles não veem Jesus. Sabe por quê? Porque a dúvida e a fé não pode estar no mesmo coração, porque a dúvida vai anular a fé, um dos dois vai acontecer, mas não pode estar, porque no caso dos discípulos aqui, Jesus estava andando, e quando Jesus apresentou o pão, é que eles entenderam que Jesus estava ali, e aí Jesus sumiu, e eles disseram: ora, como não entendemos, como ardia em nosso peito, em nosso coração, quando Ele nos falava. Oh, glória a Deus! Não deixe que a dor feche os seus olhos e impeça de ver Jesus. Os discípulos, quando estavam no mar, não viram Jesus, viram um fantasma, porque o medo não nos deixa ver além. Quando Jairo recebeu, tanto Marcos quanto Lucas falam do temor sentido por Jairo. Há algo temível, a morte.
ela nos infunde pavor, ela nos causa pavor. Quando Jairo recebeu o recado da morte de sua filha, seu coração quase parou, seu rosto empalideceu, e Jesus viu a desesperança tomando o coração de Jairo. Jesus então o encoraja a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. Creia somente, somente creia. Jesus já havia preparado o espírito de Jairo para crer, quando expôs publicamente aquela mulher e a curou do fluxo de sangue. Ali fazia parte da pedagogia do ensino de Jesus. Meu tempo acabou-se. Conclusão. Aprendemos nessa lição que o nosso Senhor Jesus entrou na casa de Jairo para dar vida. Quem sabe não estejamos precisando de uma visita como essa em nossos lares? Existem muitas coisas em nossas casas que morreram com o passar dos tempos e que precisam ser ressuscitadas novamente. Queridos irmãos, aqui concluímos mais esta lição, louvando a Deus pela oportunidade de estar aqui. E nós pedimos mais uma vez, queridos irmãos, encarecidamente ore por nós, interceda por nós, por este ministério em que nós temos abraçado. Sabemos que a escola dominical é um projeto de Deus e nós acreditamos neste projeto, meu irmão. Este projeto tem que ir avante e nós cremos nisso. Portanto, mais uma vez, ore por nós, divulgue este ministério, meus irmãos. E se o Senhor nos permitir, se Ele não voltar, nós estaremos na próxima lição ministrando mais uma aula para o louvor e glória do nome poderoso de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fiquem com Deus. Se Jesus não voltar, até a próxima. Um grande abraço, queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.